que este ano, o último ano, faz 10 anos que já... Faz 10 anos que estamos tentando completar essa frase. E não conseguimos. Fazem 84 anos. It's been 84 years. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Fórum Insider e no vídeo de hoje nós vamos passear pelos segredos e curiosidades da saga Harry Potter. Tá, eu sei que é cringe, mas é que esse ano o último filme e consequentemente o fim da saga está completando 10 aninhos. E mais, como o primeiro filme também está fazendo aniversário, 20 aninhos, vai ser lançado agora em agosto uma nova versão dele, que foi remasterizada e conta com o Magic Movie Mode, um formato que possibilita que os espectadores vejam o filme com os comentários do diretor, o Chris Columbus. Sensacional, né? Se bateu uma nostalgia e você, como eu, foi ver este filme no cinema lá em 2001, olha que eu entregando a minha idade novamente. Fica aí que eu vou te contar várias coisas legais sobre o filme. E bastidores também, hein? Mas, antes de tudo, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada. Vamos lá? Bom, a saga começa com os livros escritos pela britânica J.K. Rowling, que ela não teve um rolê lá de ser cancelada e tudo mais, de polêmicas, que ela falou mal, de transfobia e tudo mais. Vamos fazer um vídeo sobre. Merece um vídeo. A ideia brotou na cabecinha dela em 1990, quando ela estava num trem atrasado de Manchester para Londres. Bom, durante todo esse tempo, a história e os personagens foram todos vindo na cabeça, mas ainda tinha chão até esse primeiro livro ser lançado. Nos próximos 6 anos rolou muita coisa. Ela teve a primeira filha, se separou do primeiro marido e se mudou para Portugal. Foi só em 97 que Harry Potter e a Pedra Filosofal foi lançado de verdade. E acredite, não foi nada fácil lançar esse livro. Ele foi rejeitado por 8 editoras, até que uma, a Bloomsbury, aceitou a proposta e pagou 3.000 libras adiantado para Rowling, o que é uma mixaria se a gente for ver o sucesso comercial que essa saga fez. E as outras editoras devem ter ficado morrendo de ódio por terem negado esse projeto. Pouco antes do lançamento, a editora sugeriu que Joanne Rowling usasse um nome mais neutro, porque tinha medo que o público masculino não fosse querer ler uma ficção escrita por uma mulher, vê se pode. Logo depois do lançamento, as vendas não foram assim um grande estouro, sabe? A editora mandou fazer só 1.000 cópias, sendo que 500 foram para bibliotecas. Hoje, essas 1.000 primeiras cópias custam caríssimo, avaliadas entre 16 e 25 mil libras, que na cotação de agora dá uns 179 mil reais. Acredita? Os meses foram passando e o livro recebeu seu primeiro prêmio. O prêmio. Nossa, eu consegui falar o mais difícil. Prêmio. É o prêmio Nestlé Smarties Book Prize. E em 98 foi realizado um leilão pela compra dos direitos do livro para ser publicado nos Estados Unidos. Em 98 ela também lançou o próximo livro da saga, Harry Potter e a Câmara Secreta. No ano seguinte, a Warner Bros. Comprou o direito dos livros 1 e 2 para transformá-los em filme, e é aí que todo o universo cinematográfico de Harry Potter começou. Demorou 3 anos depois dessa compra para que o primeiro filme de fato saísse para as telonas. Foi uma preparação danada, já que o roteiro era muito complexo e exigia um monte de coisas. Por falar em exigência, esse contrato entre a Rowling e a Warner deixava a escritora com muita liberdade e participação ativa na escrita dos roteiros, e óbvio que ela aproveitou para fazer umas exigências lá. Além de acompanhar de perto o processo criativo e cortar algumas alterações que queriam adaptar no roteiro, Rowling pediu para a Coca-Cola, que era a empresa que promovia o filme na época, doar 18 milhões de dólares para Reading is Fundamental, e outras instituições de caridade também. Outra condição que Rowling fez foi que todo o elenco fosse exclusivamente britânico, e a Warner atendeu ela. Agora que a gente entrou nessa era dos filmes, assim, vamos falar sobre algumas curiosidades de bastidores das filmagens. No começo dessa movimentação toda de gravação e tal, a Warner queria atores infantis que não fossem famosos e foram fazer audições em escolas lá pelo Reino Unido. Emma Watson estudava em uma dessas escolas, mas, diferentemente das outras crianças, ela não queria participar das audições. Mas aí acabou sendo convencida, persuadida
dirigida ali por um dos professores dela. Sorte a nossa, né? Imagina não ter a Emma Watson, é impossível, né? Já Rupert Grint queria muito papel e teve uma estratégia assim diferente. Se vestiu como uma das suas professoras de teatro, fez um rap que começou assim: "E aí, meu nome é Rupert Grint, espero que você não ache que eu tenha um cheiro ruim." Bem ruim o rap, assim. Inclusive o personagem de Ron Weasley originalmente era super boca suja, falava muitos palavrões. Porém, o editor de J.K. vetou esse rolê com medo de ficar inapropriado aos leitores e prejudicar as vendas do livro. Falando em escola, os primeiros filmes tinham muitas crianças no set, entre atores e figurantes e tal. Agora pensa muitas crianças num espaço confinadinho, não ia dar boa mesmo. Durante as gravações do Câmara Secreta, por exemplo, rolou um surto de piolho entre o elenco e produção, a ponto da equipe ter que parar as filmagens e mandou todo mundo pra casa passar uns produtinhos no cabelo pra matar os piolhinhos e aí só depois voltar, verificando um por um pra ver se estava tudo certo. Ainda nesse momento de casting, a própria J.K. Rowling foi convidada para fazer parte do elenco, mais especificamente para ser a Lily, mãe do Harry Potter. Ela negou o convite e preferiu ficar nos bastidores, assim. Mas fala sério, seria mega conceitual se a criadora de Harry Potter fosse mãe de Harry Potter no filme e tal, assim. Mas não rolou, né? Mas falando da Lily, nos livros ela tem olhos verdes, assim como o Harry. Inclusive, toda hora era reforçado esse rolê do Harry ter os olhos da mãe. Mas adivinha, Daniel Radcliffe tem olhos azuis. Até tentaram tacar uma lente no menino lá, mas ele teve uma alergia e não deu pra continuar usando as lentes verdes. No fim, isso teve que ser mudado no roteiro e, consequentemente, a atriz que fez Lily também tinha que ter olhos azuis. Se teve uma coisa que foi memorável durante as gravações, foi a equipe de arte e efeitos especiais que mandou muito bem e foi muito meticulosa em todos os filmes, pensando em cada detalhezinho. Eles fizeram diversos itens artesanais para não depender só de efeitos visuais e trazer mais, sim, veracidade para os filmes. Tipo, durante a série, o Daniel teve mais de 160 óculos de apoio e aproximadamente 70 varinhas diferentes. Sabe a loja de varinhas Olivaras? A equipe fez 17 mil caixas de varinha que estavam nas prateleiras lá, com etiqueta e tudo. Muitos dos frascos também tinham suas etiquetas escritas à mão. Eles também treinaram as corujas para entregar as correspondências e fizeram uma aranha gigante controlada por cordas para ser o Aragog. Muito da hora. Aí no terceiro filme houve assim, uma troca de diretores. De Chris Columbus passou para Alfonso Cuarón. Não sei se vocês também são daqueles que assim sentiram uma troca de vibe do segundo para o terceiro filme, mas a direção de Cuarón trouxe umas coisas assim diferentes, principalmente na relação com os atores. Ele deixou todos os alunos vestirem e customizarem os uniformes de Hogwarts com que eles quisessem, porque com o clima ia começar a ficar pesado e tal, ele queria que os alunos pudessem expressar melhor as suas personalidades. Além disso, ele pediu para que o Daniel, Emma e o Rupert escrevessem assim, um ensaio sobre os seus personagens para refletir melhor sobre eles, essas coisas. Emma entregou um ensaio de mais de 10 páginas, Daniel entregou de uma só, e o Rupert não entregou nada, porque ele disse que o Ron não teria nem escrito o ensaio. Ousado, né? Mas Cuarón acabou gostando disso e percebeu que, de fato, os três estavam assim bem sintonizados com as características dos personagens. Ainda sobre o Rupert, adivinha o que ele decidiu comprar com seu salário? Uma van de sorvete, dentre tanta coisa, né, gente? O menino tinha o sonho de ser vendedor de sorvete quando era criança. Então ele foi lá e comprou, simples assim. Ele distribuía sorvete para as crianças assim pelo bairro e levou sua van no último dia do set para dar sorvete para todo mundo. Muito fofo. Se você achou isso engraçado ou bizarro, saiba que aconteceram outras coisas meio doidas assim no set. O Alan Rickman, que fez o Snape e infelizmente faleceu em 2016, tinha um carro. Daniel e Matthew Lewis, que interpretou o Neville, entraram nesse carro e derrubaram o milkshake lá dentro. Alan deve ter ficado tão bravo que quando ele comprou um outro carro, uma BMW, proibiu os meninos de chegarem perto do carro novo. Eu faria a mesma coisa, obviamente, né? Ainda sobre Alan Rickman, sabia que ele gostava de roubar uns adereços do set para guardar de recordação? Ele chegou a roubar as moedas do banco de Gringotts.
E depois disso, Jason Isaacs, que interpreta o Lúcio Malfoy, entrou na onda do Alan e tentou, assim, usurpar algumas coisinhas. No caso, ele passou a mão num exemplar do jornal do Profeta Diário, mas foi pego por um funcionário que disse que o diretor queria ele de volta. Meu Deus, meu amigo. Todo o elenco foi super dedicado. Meg Smith, que interpretou a professora McGonagall, lutou contra um câncer de mama durante as gravações do último filme da saga. Ela não parou de atuar porque não queria de jeito nenhum desapontar os fãs. Você deve saber que o ator que fez o Dumbledore, Richard Harris, foi substituído no terceiro filme, já que infelizmente acabou falecendo. Quem entrou no seu lugar foi Michael Gambon, que adorava manter o clima engraçado assim no set para dar essa aura jovial de Dumbledore. Uma vez em uma cena em que os estudantes estavam dormindo lá no salão comunal, Michael decidiu trollar o Daniel. Nessa cena, o Daniel tinha pedido para colocar lá o colchãozinho dele perto de uma menina que era crush dele na hora. Só que aí, sabendo disso, o Michael colocou uma máquina de peido no saco de dormir do Daniel, que era controlado por controle remoto. Tá certo, controlado por controle remoto. Pode ir. Olha o nível que a trollagem chegou. Tudo isso para envergonhar o menino. E é óbvio que todo mundo caiu na gargalhada quando foi acionado lá a maquininha de peido. E ninguém conseguiu mais ficar dentro do personagem naquela hora. Falando em troca de elenco, sabe quem foi substituído no último filme? O ator Jamie Waylett, que interpretava o Crabbe, um dos amigos lá do Malfoy, sabe? Na verdade, ele não foi, assim, uma substituição. A Warner tirou o personagem do Crabbe porque o ator se envolveu em um monte de treta. Começando que em 2009 ele foi preso por cultivar uma certa ervinha psicotrópica verdinha, sabe? Em casa. Depois, no mesmo ano, ele foi preso de novo, dessa vez por comportamento violento e estava portando coquetel Molotov numa manifestação. Eu achei um pouco tenso, né? Pra fechar, tiveram alguns acidentes que rolaram no set. Os dois mais conhecidos, assim, que eu vou falar, começando pelo mais leve. Lembra daquela cena em que a Bellatrix pega o Neville no quinto filme e ameaça ele com uma varinha? A atriz Helena Bonham Carter se empolgou e acabou enfiando a varinha na orelha dele. Isso acabou furando o tímpano do menino. Ela realmente entrou no personagem, mas relaxa que ela conseguiu se recuperar e foi um dano, assim, só temporário. O engraçado é que ele deve ter se sentido intimidado, assim, pela Helena Bonham Carter, né? E só foi contada a dor uns dias depois. Já esse último foi mais trágico e acabou causando danos permanentes. Vocês sabem que nesses filmes, assim, de ação, os personagens têm dublês pra fazer, assim, aquelas cenas mais perigosas e tal. No ensaio do último filme tinha uma cena de explosão e o dublê de Daniel, o David Holmes, era jogado pra trás, segurado por umas cordas e uma explosão que era controlada, assim. Porém, por alguma falha nos mecanismos lá, ele acabou caindo de verdade, quebrando o pescoço. E até hoje ele tá numa cadeira de rodas, já que ele ficou tetraplégico, infelizmente. Foi muito triste tudo, mas Holmes e Daniel são amigos até hoje e tem até um podcast juntos, o Cunning Stunts. Isso é que é pegar os limões da vida e fazer uma limonada. Não dá pra negar que a franquia foi um sucesso absoluto. Só no ano de 2008 foram vendidos 400 milhões de cópias do livro em 67 línguas diferentes. Todos os filmes da franquia também estão entre as 50 maiores bilheterias de todos os tempos. E J.K. Rowling foi a primeira pessoa a se tornar bilionária escrevendo livros, a cara da riqueza. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas curiosidades? Já sabiam de tudo isso aqui? Conhecem algum outro babado que a gente não mostrou aqui pra vocês? Deixa aqui nos comentários pra gente. Depois dessa, eu quero ver todo mundo maratonando Harry Potter pra matar as saudades. Vai, boba, pode ir. Eu juro que não conto pra ninguém que vocês foram cringe de fazer uma coisa dessas. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, hein? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e beijos. Até a próxima. E no vídeo de hoje eu já vou começar te questionando. De onde vêm as supermodelos? Quem é a primeira supermodel que você se lembra? Quem? Qual é a primeira supermodel? E antes da Gisele? Pois então, eu vou te contar hoje exatamente como as supermodels realmente se popularizaram e quem foram as originais que deram espaço para as modelos de hoje em dia.